Deus quer nos levar a um relacionamento mais aprofundado com Ele. Eu vou ler aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1, para nós podermos entender este propósito de Deus na nossa vida. Diz assim, no capítulo 6 de Isaías, versículo 1, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Às vezes Deus permite certas coisas difíceis acontecer na nossa vida para nos despertar e para nos levar a estar mais próximo dele. Às vezes nós, com o tempo, ficamos conformados com a vida, ficamos conformados com a nossa fé, ficamos conformados com o nosso viver cristão. Mas o nosso viver cristão é um constante exercício que deve nos levar a cada dia a estar mais próximo de Deus. E Isaías, ele estava acomodado ali no palácio do rei Uzias, por ser seu parente, o rei Uzias, ele vivia no palácio, era um profeta de palácio. E ele parecia estar conformado com a situação. Era profeta, transmitia a palavra de Deus, mas parecia que ele não estava despertado para prosseguir em rumo ao melhor de Deus para a sua vida. E Deus então despertou Isaías nesse sentido depois da morte do rei Uzias. Nós podemos ver que com a morte do rei Uzias, Isaías foi para o templo buscar a presença de Deus, porque mexeu com a sua estrutura e ele agora parecia que ficou sem terra nos pés. E naquela busca ali do Senhor, naquela aproximação do Senhor, ele teve a visão do trono ocupado, um alto trono, um trono acima do trono de Israel, que estava desocupado com a morte do rei Uzias, e ele viu então esse trono celestial ocupado por Deus. E Deus estava mostrando para Isaías que ele é Senhor de tudo, ele reina sobre toda a terra e céu, que nada está fora do seu governo supremo, soberano. E Isaías então partiu para essa busca e ele teve experiências extraordinárias nessa busca do Senhor, nosso Deus, na sua presença. E nós vemos que para isso ocorrer, Deus permitiu Uzias, o rei Uzias, morrer para despertar Isaías. Algumas coisas precisam morrer na nossa vida para que nós possamos estar desimpedidos para estar mais perto de Deus. Às vezes as coisas da vida, às vezes o materialismo, às vezes o conforto da vida nos acomoda na presença de Deus. Mas Deus nos quer em constante exercício da fé, cada dia crescendo e cada dia aproximando mais de Deus. E essa morte pode estar relacionada ao comodismo de Isaías, ao conformismo de Isaías no palácio. Parecia que ele estava se sentindo ali detido, ali conformado, satisfeito com aquela vida palaciana. Mas Deus queria Isaías num mover muito mais profundo, não somente transmitindo algumas profecias, mas exercitando o ministério que Deus tinha dado para ele como profeta de Deus. E Isaías então partiu para a busca, como eu já me referi, e ali ele teve visões maravilhosas. Ele viu serafins voando, ele ouviu barulhos dos serafins se movimentando, e ele pôde realmente contemplar ali algo extraordinário e sobrenatural na presença de Deus, com a busca que ele se dispôs a buscar ali a partir daquele momento difícil da vida. E Deus faz isso para nós poder estar assim despertado como Isaías. E Deus nos quer cada dia mais na sua presença. Deus quer que nós estejamos mais próximo dele a cada instante, porque só em Deus nós encontramos o melhor para a nossa vida. E quando Isaías teve aquele momento de oração, ele teve realmente uma profunda experiência com o sobrenatural da vida, com o sobrenatural de Deus, o sobrenatural espiritual da parte de Deus. Uma experiência que ele nunca havia tido. Ele pôde mergulhar na presença maravilhosa de Deus e contemplar
coisas inefáveis que não são todos os homens, todas as pessoas que contemplam. E depois disso, ele pôde sentir a sua situação espiritual, e ele pôde ver que ele não estava bem espiritualmente como deveria estar, e ele chegou a expressar: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios. Portanto, ele pôde ter a experiência de um serafins pegar a brasa viva do altar e tocar no seu lábio e dizer: foi purificada a tua boca, o teu pecado foi perdoado. E ele então pôde se dispor diante de Deus mediante essa força, esse renovo, esse despertar de Deus na sua vida, dizer: Deus, envia-me a mim. Porque Deus perguntou para ele: a quem enviarei? Porque Deus estava precisando de Isaías, realizando uma obra muito maior e muito mais profunda para ele. E Isaías imediatamente disse: Senhor, envia-me. Envia-me a mim, envia-me a nação de Israel. E Deus então enviou Isaías com a grande missão, a nação de Israel, para falar do advento do Messias, da sua primeira vinda e da sua segunda vinda, e até mesmo do seu reino milenar. Portanto, Isaías foi usado poderosamente na presença de Deus, realizando esta obra há 700 anos antes da primeira vinda de Jesus Cristo, e já falou da segunda vinda. Deus tem coisas maiores para nós, Deus tem coisa mais profunda para nós, mas são para aqueles que se despertam e que se dispõem a buscar a Deus na sua vida com mais intensidade, exercitando na fé e na palavra de Deus, em busca do melhor de Deus para a sua vida. É isso que Deus quer de você, meu amigo, é isso que Deus quer de você, minha amiga, é isso que Deus quer de você e de mim, meu irmão. E se nós procurarmos Deus com intensidade, para viver com intensidade a presença de Deus, nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, porque este é o plano dele. Estaremos avivados, despertados, esperançosos e convictos na espera da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, que muito breve voltará. A qualquer momento Cristo voltará e nós estaremos cada vez mais preparados por Deus para aguardar a vinda do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente.